Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos no canal com o evangelista Fabiano Oliveira, amém? Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, a sua caneta. Vamos estar estudando sobre a Batalha do Armagedon. Vamos estar abordando esse tema, o que representa, o que é, o que quer dizer Armagedon, Batalha do Armagedon, que se encontra no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse, do seu capítulo 16, em nome de Jesus. Antes de você estar assistindo esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e toque aí o sininho para você receber as notificações, amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16. Vamos estudar sobre o tema, a Batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, em nome de Jesus. Esse vídeo é a parte 1 desse estudo sobre a Batalha do Armagedon. Para você entender por completo, assiste até o final, amém? Assista o segundo tópico, o segundo episódio desse estudo sobre a Batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 12, aleluia, a o 15, que diz: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregarem. Olha que tremendo, espíritos malignos, que vão atuar por intermédio do anticristo, do falso profeta. Esses demônios vai congregar, reunir todos os reis, todas as nações, nesta grande batalha do Armagedon. Olha que tremendo. Continuando, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aquele grande dia, a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todos vão ser congregados neste lugar. Olha que tremendo. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Olha que tremendo. A Bíblia diz que sairá um espírito da boca do dragão, um espírito maligno da boca do anticristo, do falso profeta. Eles vão congregar, olha que tremendo, uma atuação demoníaca, por permissão também de Deus, para se cumprir também um grande dia do Senhor, aonde todos os reis, nações, estarão sendo lideradas pelo exército, pela liderança do anticristo, e todos vão ser congregados nesse grande dia, nessa grande batalha do Senhor, a batalha do Armagedon, como se encontra no livro de Apocalipse capítulo 16. Todas as nações vão ser reunidas para esta grande batalha, batalha do Armagedon, significado de Armagedon, guerra entre forças do bem e do mal. Armagedon, o significado da palavra Armagedon, batalha do Armagedon, representa uma batalha entre o bem e o mal, batalha ou disputa excessivamente importante, definitiva. Quando falamos de Armagedon, de batalha do Armagedon, representa uma disputa importante e definitiva. Armagedon é sinônimo de batalha, guerra, disputa. Quando falamos de Armagedon, é sinônimo do que? Batalha, guerra, disputa. Armagedon é um nome composto do hebraico. Ar significa monte e Margedon vem de uma cidade antiga chamada Megido. Era um monte onde havia uma cidade, em cima,
que olha um grande vale, que olhava um grande vale, este grande vale chamado de Vale Esdraelon. Este vale é aonde vai acontecer a batalha do Amargedon. Olha que tremendo, Vale Esdraelon. Este vale é aonde vai acontecer a batalha do Amargedon. A batalha do Amargedon é a maior de todas as batalhas que já houve desde o princípio do mundo. É considerada a mãe de todas as guerras, mais importante do que a Primeira Guerra Mundial, mais importante do que a Segunda Guerra Mundial. Então a batalha do Amargedon é considerada a mãe de todas as guerras, a mãe de todas as batalhas que houve desde o princípio do mundo. Nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial se compara a essa batalha do Amargedon, que vai se cumprir no livro de Apocalipse, do seu capítulo 16, aonde todos os reis e nações vão ser reunidas, vão se congregar neste grande dia do Deus Todo-Poderoso, no final dos 7 anos do Apocalipse. Sim, e esta batalha do Amargedon é o que vai anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo na terra, aonde se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todo olho verá. Jesus voltará na sua segunda vinda. No final dos 7 anos do Apocalipse, Jesus virá no grande dia do Senhor para abater as nações que estarão sendo lideradas pelo governo, pela liderança do anticristo, para congregar em Israel as nações, para guerrear contra o povo judeu, contra o remanescente hebreu. E quando o povo judeu estiver encurralado pelas nações nesta grande batalha do Amargedon, sendo liderados pelo anticristo, Cristo vai voltar na sua segunda vinda, juntamente com a igreja e os anjos. Vamos estar chegando, vamos se adentrar nessa parte da segunda vinda de Cristo sobre a terra. Aleluia. Vamos lá. Vale de Esdraelon. Este vale é aonde vai acontecer a batalha do Amargedon. Vamos lá. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 ao 16. A gente já leu esse texto bíblico, capítulo 16, versículo 12 ao 16, que fala sobre a batalha do Amargedon. Aleluia. Os Salmos capítulo 2, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 2, que vai falar sobre esta batalha do Amargedon. Esse Salmos capítulo 2 é um salmo profético também, que segundo a interpretação escatológica, também nos apresenta essa base bíblica voltada à segunda vinda do Messias, se voltando para essa batalha do Amargedon, aonde o Messias vai sair vitorioso. Então esse Salmos de capítulo 1, ele aponta profeticamente para essa batalha do Amargedon, aonde nações lideradas pelo anticristo vão se opor a Cristo e ao seu povo, e Cristo vai sair vitorioso sobre as nações, os exércitos inimigos liderado pelo anticristo. Salmos capítulo 2 em diante, o texto bíblico, a epígrafe do texto bíblico diz: a rebelião das nações, olha que tremendo, a rebeliões das nações contra o povo hebreu, contra Cristo, olha que tremendo, liderados pelo anticristo, e a vitória do Messias. É certo que Cristo na sua segunda vinda, ele vai sair vitorioso, ele vai vencer, ele vai aniquilar e abater todas as nações na batalha do Amargedon. Todos aqueles que estiverem com a marca da besta, todos os reis, grandes e pequenos, nações, tribos e línguas que estiverem sendo liderados
pelo anticristo. Neste grande dia da batalha do Armagedon, eles vão ser abatidos, eles vão ser destruídos pela palavra que sai da boca de Cristo, que é a sua palavra. Este é o grande dia do Senhor, aonde o Messias sairá vitorioso, e os remanescentes judeus, hebreus, alcançará vitória e um grande livramento, e Cristo vai estabelecer na terra o seu reino milenar. Salmos capítulo 2: porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Um salmo profético apontando para as nações que vão se levantar contra Cristo, o Messias, e a vitória de Cristo na sua segunda vinda, na batalha do Armagedon. Aonde este lugar está na terra? Aonde acontecerá esta batalha? Aonde está este lugar na terra? Aonde haverá essa batalha do Armagedon? Na verdade, o Armagedon acontecerá em toda a terra de Israel. Olha que tremendo. Esta batalha do Armagedon acontecerá em toda a terra de Israel. Irmãos, para você ter um entendimento, nós estamos vivendo o princípios das dores que se encontram em Mateus capítulo 24. Os discípulos, eles perguntam para Jesus: Senhor, qual serão os sinais da sua volta e do fim do mundo? Jesus começa a apresentar uma lista, mais de 20 sinais. Se você for ler lá em Mateus capítulo 24, o sermão profético, aquele sermão profético fala sobre os princípios das dores. Nós estamos na dispensação da graça, estamos no tempo da graça, o tempo da igreja, estamos vivendo escatologicamente dizendo, profeticamente dizendo, o princípio das dores. Estamos vivendo já de há muito tempo os sinais que Cristo falou para os seus discípulos há 2000 anos atrás, no Sermão da Montanha, o sermão profético. Os sinais, princípios das dores, todos os sinais que Cristo apresentou para os seus discípulos, anunciando a sua volta e o fim do mundo, os sinais já estão se cumprindo, todos os sinais se cumpriram. Então estamos pela graça, estamos vivendo o tempo da graça. Estamos vivendo o tempo da graça. Então, irmãos, estamos vivendo o princípio das dores, os sinais que antecedem o fim dos tempos e a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a qualquer momento a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, e certamente o Espírito Santo vai arrebatar a sua igreja para se encontrar com Cristo nos ares, e assim se inicia a dispensação, o tempo dos 7 anos do Apocalipse sobre esta terra. Aleluia! E no final do Apocalipse,
todas as nações serão congregadas, reunidas lá em Israel, no Oriente Médio, na grande batalha do dia do Senhor, a batalha do Amargedon, nações lideradas pelo anticristo, para tentar destruir Israel, Jerusalém, os judeus, e Cristo vem para salvar os judeus e para esmagar, aniquilar o império do anticristo, do falso profeta, do dragão e todas as nações que estiverem lhe apoiando. Aleluia. Vamos lá. Especificamente, há 3 lugares que são mencionados. Aleluia, porque é uma campanha de batalhas. Então entenda, é uma campanha de batalhas que vai estar sendo liderada pelas nações, pelo império do anticristo, pelo governo do anticristo. Então entenda, haverá 3, especificamente há 3 lugares que são mencionados, porque é uma campanha de batalha. 3 lugares que são mencionados sobre Israel, que haverá essa batalha do Amargedon. Primeiro deles é o chamado Monte Megido. Haverá também uma batalha no Monte Megido. Esta batalha do Amargedon começará ali. A batalha do Amargedon vai se dará início no Monte Megido, no Monte Megido. Olha que tremendo. Porque os reis que vierem do Oriente, eles virão pelo chamado rio Eufrates. Olha que tremendo. Então virá reis do Oriente, sentido a Israel, sentido a esse Monte Megido, e ali começará esta batalha do Amargedon. Então os reis do Oriente virão pelo rio Eufrates, e o rio Eufrates ele vai se secar. Olha que tremendo. Reis que vierem do Oriente, eles virão pelo chamado rio Eufrates. O rio Eufrates estará seco, e os reis do Oriente entrarão em Israel para lutar e destruir o país, a nação de Israel. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16, você vai ver Apocalipse capítulo 16, abra sua Bíblia em Apocalipse 16, acompanhe esse estudo escatológico para você ter um entendimento. O rio Eufrates vai se secar, reis virão do Oriente. Olha que tremendo. E a batalha do Amargedon, ela vai se dará início, começará essa primeira batalha ali no Monte Megido. Olha que tremendo. Apocalipse capítulo 16, do seu versículo 12, diz assim, ó. Olha que tremendo. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então virá reis do Oriente sobre Israel. O rio Eufrates vai se secar, e virá reis do Oriente, e vão de encontro a Israel, e essa batalha vai começar no Monte Megido. E aí vai se dar início à batalha do Amargedon. Exemplo, como o rio Eufrates vai se secar? Como pode, irmão Fabiano, o rio Eufrates se secar? O rio Eufrates tem uma barragem ali na nação da Turquia. Se eles fecharem a barragem, o rio literalmente se seca. Hoje eles já podem fazer isso, secar o rio Eufrates. Olha que tremendo, o rio Eufrates tem uma barragem ali na nação da Turquia. Se eles fecharem a barragem, literalmente se seca o rio Eufrates. Então olha que tremendo, na Turquia há uma barragem que vai de encontro ao rio Eufrates. Então se eles fecharem essa barragem, as águas que vão de encontro ao rio Eufrates, que estão no rio Eufrates, vai se secar, literalmente. Então o caminho dos reis do Oriente estará seco, esse caminho, para que eles venham pelo caminho do rio Eufrates. Olha que tremendo, as nações inimigas sendo lideradas pelo anticristo. Então entenda, não importa se for desta maneira, se a barragem for fechada, se o rio se secar, ou Deus fazer o rio se secar, não importa. Profeticamente e escatologicamente, o rio Eufrates vai se secar. Não importa se a barragem ela for fechada, não importa se Deus fazer o rio se secar,
não importa se haver uma grande sequidão, a profecia escatológica bíblica, ela vai se cumprir. O rio Eufrates vai se secar e reis virão do Oriente contra Israel para esta grande batalha do Amargedon. Segundo lugar nesta campanha de batalha sobre Israel, a batalha do Amargedon, que virá sobre toda a nação de Israel. Segundo, esta batalha também acontece em outro lugar importante, chamado o Vale de Josafá, ou Jeosafá. Esse lugar também é chamado de Vale do Cedron. Joel capítulo 3, versículo 2. Abra sua Bíblia em Joel, o livro do profeta Joel. É um livro também profético. Joel capítulo 3, versículo 2, e traz passagens escatológicas também. Joel capítulo 3, versículo 2, que diz, abra sua Bíblia, Joel capítulo 3, versículo 2, que diz: congregai, olha que tremendo, olha a epígrafe do texto bíblico, os juízos de Deus sobre as nações inimigas, Israel será restaurada. Então a linha escatológica traz que esse capítulo 3, esse título que diz os juízos de Deus sobre as nações inimigas, as nações que vão se levantar contra Israel nesta batalha do Amargedon, nações que virão sobre o caminho do rio Eufrates, que vai se secar, para se levantar contra Israel, contra os judeus. Aleluia. Deus vai derramar o juízo sobre essas nações que vão se congregar em Israel, nesta grande campanha, nesta grande batalha do Amargedon. Israel será restaurada. Olha que tremendo. Cristo irá destruir as nações inimigas nesta batalha do Amargedon. O anticristo e falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. O diabo será aprisionado em prisões no poço do abismo. E Cristo vai restaurar a terra, Cristo vai restaurar a nação de Israel. Joel capítulo 3, versículo 2: congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá. Isso aqui é profético, é escatológico, olha que tremendo. Congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. Então no vale de Josafá representa também a batalha do Amargedon, e Deus voltará na sua segunda vinda, Jesus voltará na sua segunda vinda, e julgará todas as nações que estarão sendo lideradas pelo anticristo, no vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Olha que tremendo, olha que tremendo. Então, após os 7 anos do Apocalipse, os 3 anos e meio de grande tribulação, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6 e capítulo 9, que será morta a 7ª parte da população da terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam o império do anticristo, o cavaleiro branco. O cavaleiro vermelho representa a guerra, a 3ª guerra mundial. O cavaleiro vermelho, um vai matar o outro, haverá guerra, destruição, armas químicas, bombas atômicas, armas nucleares, armas biológicas, haverá guerra, destruição, morte. O cavaleiro vermelho representa a espada, guerra, mortandade. O cavaleiro preto, ele representa fome, haverá fome, escassez de comida, alimento, água. Só vai poder comer, beber quem tiver a marca, aceitar a marca da besta, o 666. E o cavaleiro amarelo representa morte, representa doença, representa praga. Morrerá, será morta a 3ª parte da população da terra sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e no capítulo 9 será morta a 4ª parte da população da terra. Aleluia. João, ele vê animais simbólicos
corpo de cavalo, cabeça de leão, e da boca do leão saía fogo e enxofre, que foi morta a quarta parte da população da terra. Esse fogo que sai da boca do leão representa o que? Bombas atômicas, armas nucleares. Haverá guerra na grande tribulação. Muitos vão perecer. A sétima parte da população da terra vai morrer através das bombas atômicas. Há nações, Estados Unidos, Rússia, o Irã, Coreia do Norte. Há muitas nações que têm um grande armamento bélico, armas nucleares. E essas armas nucleares, essas armas biológicas, elas vão ser acionadas, elas vão ser usadas na grande tribulação do Apocalipse. Então haverá uma terceira guerra mundial na grande tribulação do Apocalipse. Então entenda, o Armagedon não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. O Armagedon não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. O Armagedon não tem nada a ver com a Terceira Guerra Mundial da grande tribulação do Apocalipse capítulo 6 e capítulo 9. Não, o Armagedon não tem nada a ver com a batalha de Gog e Magog após os 1000 anos de Cristo na terra. Não, o Armagedon, ele antecede a volta de Cristo na sua segunda vinda. A batalha do Armagedon é uma batalha aonde todas as nações serão reunidas e congregadas em Israel para destruir Israel, aonde Cristo voltará na sua segunda vinda para vencer o anticristo e o falso profeta e salvar Israel e estabelecer o seu reino milenar sobre a terra. O Vale de Josafá, esse lugar também é chamado de Vale do Sidrom. Joel capítulo 3 versículo 2. Terceiro lugar em Israel, segundo a interpretação, uma linha escatológica. Aleluia. Terceiro lugar em Israel que a batalha do Armagedon acontece, na campanha do anticristo. Nações que irão contra Israel. Fica ao sul, a sudeste, um lugar leste do Jordão, chamado Bosra, que era uma cidade antiga do país de Edom, atual Jordânia. Quando Jesus desce no Monte das Oliveiras, ele parte o monte, ele sai dali e vai até esta cidade, que hoje é por volta da cidade de Petra. Ali tira os judeus que estará ali cativo, e então todas as nações serão julgadas no vale de Josafá. Abra sua Bíblia em Isaías 63, versículo 1 ao 3. Isaías do seu capítulo 63. Abra sua Bíblia em Isaías do seu capítulo 63, do seu versículo 1 ao 6. A epígrafe do texto bíblico diz: Deus salva e vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom e Bosra? Olha que tremendo. Olha que tremendo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança, olha aí, o dia da vingança, na batalha do Armagedon será o dia da vingança do Senhor.
Cristo vai abater todas as nações que estarão reunidas, lideradas pelo anticristo. Cristo vai abater, será o dia da vingança de Cristo. Essa passagem de Isaías 53, 1 ao 6, é uma passagem escatológica, é uma passagem profética. Olha que tremendo, é profética. O Antigo Testamento está repleto de passagens proféticas que apontam para o fim dos tempos. O livro de Daniel também é considerado um livro apocalíptico também. Há profecias bíblicas no livro de Joel, há profecias bíblicas acerca dos remanescentes de Israel também, há profecias no livro de Isaías, de Ezequiel, acerca do reino milenar de Cristo, da restauração de Israel também, do juízo de Deus. Olha que tremendo, sobre as nações nos fins dos tempos, sobre o grande dia da vingança do Senhor, na grande batalha do Armagedon, na segunda vinda de Cristo. Versículo 4, porque o dia da vingança estava no meio do coração, e o ano dos meus redimidos é chegados. Olha que tremendo. E olhei, e não havia quem me julgasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e pisei os povos na minha ira. Olha que tremendo. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Olha que tremendo. Abra sua Bíblia em Zacarias também. Zacarias também traz profecias escatológicas também acerca dos fins dos tempos. O livro de Zacarias, do seu capítulo 14, Zacarias capítulo 14, abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 14, do seu versículo 1 ao 3, Zacarias 14, 1 ao 3, que diz: eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da volta de Cristo, é o dia que Cristo vai julgar as nações, vai julgar o império do anticristo. Aleluia, é o dia da vingança do Senhor, que Cristo vai julgar as nações do vale de Josafá. Olha que tremendo, no vale de Esdraelon, no monte Megido, toda a campanha do anticristo em Israel, aonde estará acontecendo a batalha do Armagedon sobre todo Israel, sobre todas as nações que estarão congregadas em Israel, sobre as nações que virão do Oriente pelo rio Eufrates, aleluia, sobre o monte Megido. Esta campanha, Cristo virá no dia da vingança do Senhor, ele virá para julgar todas as nações, salvar os seus redimidos, restaurar Israel e estabelecer o seu reino milenar. Cristo voltará, Cristo voltará. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações. Olha, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Todas as nações se levantarão contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Olha que tremendo, essas nações, como pelejou no dia da batalha. Cristo vai batalhar no dia da batalha do Armagedon. Zacarias 14, versículo 4 também diz, Zacarias 14, 4: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Olha que tremendo, Jesus vai vir na sua segunda vinda, ele vai pisar sobre o monte das oliveiras. O monte das oliveiras vai se partir ao meio, o monte vai se partir ao meio para o oriente, olha que tremendo, para o oriente e para o ocidente. Jesus vai vir na sua segunda vinda, ele vai pisar sobre o monte das oliveiras, e o monte vai se fender para o oriente e para o ocidente.
Cristo vai voltar. Assim como Jesus, ele veio na sua primeira vinda como homem, como rei espiritual, cumpriu o seu ministério, foi para a cruz, ressuscitou, e no Monte das Oliveiras, ele estava no Monte das Oliveiras com aproximadamente 500 discípulos. A Bíblia diz em Atos, se não me engano, capítulo 4, sim, Jesus começa a se ascender ao céu, os discípulos começam a olhar para Jesus se ascendendo, subindo ao céu, e anjos, varões apareceram para os discípulos que estavam olhando e disseram: esse mesmo Jesus que vocês estão vindo, subindo, sendo assunto ao céu, esse mesmo Jesus um dia ele voltará. Os próprios anjos profetizaram a segunda vinda do Messias, que vai voltar agora, na sua segunda vinda, aonde todo olho verá, aqueles que sobreviverem, que conseguirem chegar até o final dos 7 anos do Apocalipse, os remanescentes que sobreviverem, judeus e gentios que forem congregados em Israel, eles vão contemplar se cumprindo a profecia de Atos capítulo 4, que os anjos profetizaram, que certamente ele voltará e vai pisar aonde ele se ascendeu, no Monte das Oliveiras. Ele voltará na sua segunda, não como cordeiro para morrer, não para vir montado num jumentinho para ser crucificado e escarnecido, não, ele vai vir na sua segunda vinda, Apocalipse capítulo 19, montado num cavalo branco, não sozinho, mas com um grande exército, a igreja e os anjos, e vai pisar no Monte das Oliveiras para julgar e pelejar, aleluia, e dar a vitória para o seu povo. Eita Deus da glória. Irmãos, eu peço para vocês, assista o segundo episódio, amém? O segundo tópico desse estudo sobre a batalha do Armagedon, esse estudo escatológico, não perca, amém? Eu vou para o segundo tópico, amém? Em nome de Jesus, assista, vá até o final, porque tem mais conteúdo profundo acerca da escatologia. Vou falar sobre a prisão do anticristo, do falso profeta no lago de fogo. Vou falar sobre a segunda vinda de Cristo e sobre o reino milenar. Então assista o segundo vídeo, amém? Compartilha, se inscreva, deixe o seu comentário e toca o sininho em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos para o segundo vídeo em nome de Jesus.